A relação de Alice com Eric se mostra uma âncora emocional em meio ao turbilhão que enfrenta, enquanto ela luta contra os desafios de engravidar. A presença de Eric não apenas serve de suporte, mas também adiciona uma camada complexa à narrativa. O apoio dele a envolve em um manto de tensão, fazendo com que cada momento pareça carregado de emoção e incerteza. Logo, a atmosfera muda drasticamente. A descoberta de sangue na loja, juntamente com um ataque inesperado, cria um clima de suspense palpável. Alice, no instante em que percebe a gravidade da situação, entra em modo de sobrevivência. Ela se dá conta de que precisa agir rapidamente e busca uma saída. Seu coração acelerado refletindo a urgência da situação. No meio do caos, Alice se vê dependente de um aparelho de comunicação, uma ferramenta que simboliza sua luta por ajuda em um momento de desespero. Mas, à medida que as coisas se intensificam, a morte do operador transforma essa busca em um pesadelo. A realidade cruel se impõe e a tensão aumenta, tornando cada segundo ainda mais precioso e a vida dela mais ameaçada. Em sua luta pela sobrevivência, Alice demonstra astúcia e criatividade, utilizando objetos ao seu redor, como escudos e ferramentas de defesa. Cada movimento é calculado. Uma dança entre a vulnerabilidade e a necessidade de proteger-se do assassino. A situação não é apenas uma luta física, mas também uma batalha interna, onde a determinação dela brilha intensamente em meio à escuridão. A tensão cresce ainda mais quando Alice descobre que Amélia, a esposa do assassino, foi morta. Essa revelação não apenas aumenta o perigo em que se encontra, mas também provoca um turbilhão de emoções. Ela se vê aprisionada em um labirinto de incertezas, onde cada decisão pode significar a vida ou a morte. Enquanto tenta entender como seu destino se entrelaça com essa tragédia, nesse cenário caótico, Alice encontra um novo personagem, Dark, cuja presença levanta suspeitas. A interação entre eles é carregada de desconfiança, acrescentando uma nova camada de tensão à narrativa. A cada palavra trocada, a incerteza se intensifica, e Alice se pergunta se Dark é amigo ou inimigo. Enquanto as ameaças se tornam cada vez mais reais, o plano inicial de Alice para desviar a atenção do assassino, por sua vez, acaba falhando, resultando em consequências devastadoras. Esse revés a força a confrontar a gravidade da situação em que se encontra. O peso da responsabilidade recai sobre seus ombros, e o desespero a cerca, complicando ainda mais sua luta pela sobrevivência. Conforme a relação entre Alice e o assassino se torna mais tensa, acusações e revelações sobre o passado surgem. Cada palavra carrega um peso emocional, aprofundando o envolvimento dela na trama. Essa troca intensa não só revela segredos obscuros, mas também complicações emocionais, que transformam a dinâmica de poder entre os dois. Na sua busca desesperada por liberdade, Alice continua a usar os objetos ao seu redor como escudos, provando que a criatividade e a determinação podem surgir nos momentos mais sombrios. Cada movimento dela é uma afirmação de que, mesmo diante do terror, a esperança ainda pode brilhar. A luta pela sobrevivência se torna uma expressão de sua força interior, à medida que a trama se desdobra. Alice tenta desentraçar as motivações do assassino. Sua mente se pergunta se ele age motivado por vingança, talvez devido a conflitos pessoais não resolvidos. Essa dinâmica complexa adiciona uma profundidade ao conflito, fazendo com que a luta de Alice não seja apenas contra um agressor, mas também contra os fantasmas que assombram o passado dele. A cena atinge um clímax angustiante, quando um homem idoso e sua esposa são brutalmente assassinados, deixando uma criança traumatizada. Nesse momento, a proteção da criança se torna a prioridade absoluta para Alice. A urgência de salvá-la traz um novo propósito à sua luta, fazendo com que cada decisão que toma seja impulsionada por um instinto maternal de preservação. A luta culmina em um confronto físico intenso, onde Alice se esforça para desmascarar o assassino e neutralizar a ameaça que ele representa. Essa batalha não é apenas pela sobrevivência, mas também pela verdade e pela justiça. O clímax da história revela a resistência e a coragem que Alice possui, transformando-a de uma vítima em uma heroína, determinada a reescrever seu próprio destino.